Então, elas estão... eu consigo. Você já conseguiu salvar no seu computador? Sim. Aí é só você me mandar ela via link do Google Drive, do OneDrive. Vou te mandar, então, pelo Ou Google qualquer Drive. outro aplicativo de compartilhamento. Tá ótimo. Tá. Beleza. Vou... E, ó, pessoal, teve gente que apresentou na aula passada, no encontro passado, e não mandou nada no grupo, não mandou a apresentação. Não, eu vou mandar, Caio. É que eu queria mandar eu e a Cristiane. Quem tiver apresentado. Eu fiz tudo. Beleza. E vou mandar no grupo. E tem uma outra coisa. Não sei se está aí a... Como é que chama? Quem foi que fez a... Peraí, gente. A Lohane, né? Lohane está aí, Lohane? Deixa eu ver se está. Não, ela não está. Mas a Lohane fez contato comigo e disse que iria providenciar uma planilha em que a gente pode colocar também material, viu, do DDT nessa planilha. Aí, Caio, depois eu queria que se você pudesse fazer contato com elas aí, para ver como é que a gente viabiliza isso. Ela se prontificou a fazer essa planilha, ela já trabalha com essa metodologia, e aí a gente vai colocando os materiais nessa planilha também, a apresentação fica com um histórico, né, para quem não assistiu, poder participar das discussões, tá? Para frente. Bom, mas ela não está aí, eu falei que a gente ia conversar sobre isso no nosso encontro. Quando ela aparecer, a gente fala. Tudo bem, então vamos lá. Então, vai começar por Solange, né, Solange? Então, está aí, a palavra é sua, deve fazer o resumo, né, do que você preparou, e depois a gente ouvir os demais. Eu peguei alguns itens, nem peguei tudo, que eu achei mais interessante de toda a apresentação. O que eu achei interessante é aquele modelo proposto pelo Smith, do IPEA, né, em 2019, que é uma coisa nova, que ele mostrou as 8 fases de identificação de um relacionamento abusivo. Ele falou que a pessoa já tem que ver no pré-relacionamento as agressões registradas nos registros policiais ou com os ex-parceiros, para ver se tem alguma crítica daquele que você está conhecendo. O início do relacionamento, aquelas declarações de amor, aquelas posses, os ciúmes. Depois, no relacionamento, o controle coercitivo, os gatilhos, quando tem algum problema, as ameaças por um evento, como a separação, como os problemas financeiros, doença, o que isso causa na pessoa, um evento desse, o que causa? É a escalada de violência que vai acontecendo dentro do ambiente familiar, as mudanças de pensamento que acontecem na pessoa que está sentindo, que está tendo o sentimento de vingança, de injustiça ou de humilhação, e com isso, com esses sentimentos condensados, eles levam a uma intenção de matar, e aí ele já começa o planejamento para a compra de armas, de achar um jeito de praticar esse crime, e chega no homicídio. Outra coisa que foi falado foi a origem da estigmatização contra a mulher, que eu contei a história de como começou isso desde a Idade Média, e como foi indo e como foi mudando com os movimentos feministas, isso foi mudando, a socialização da mulher, a educação, o direito a voto e tudo aquilo que foram os direitos que foi acontecendo, e as mulheres podendo usar desses direitos e melhorando a condição dela. Depois, eu disse que as vítimas de violência não são só as mulheres, são os filhos, os maridos também sofrem violência. Depois, eu disse sobre a Lei Maria da Penha, inicialmente, como que ela foi taxada como discriminatória, mas que já superou isso. A própria Lei Maria da Penha, eu contei uma história como ela começou, toda a história dela, como é que ela foi criada, e depois ela foi taxada também de discriminatória, a própria lei.
E aí, a autora debate isso, mostrando que os casos das cotas também foram inicialmente taxados como discriminatórios. Então, ela foi fazendo umas comparações, e disso, hoje, já essa discriminação já foi absorvida e já foi superada. Outra coisa que eu falei foi os progressos que houve para enfrentamento desse crime, do feminicídio. Então, o que foi criado para atendimento personalizado às vítimas? Eu coloquei tudo que foi criado, o Ministério Público, o atendimento, o atendimento da Polícia Civil separado, que é o atendimento à mulher, o judiciário. Hoje tem todo um aparato, né, para atendimento à mulher, personalizado. O que foi cada uma daquelas coisas? Eu coloquei. Depois eu coloquei também de vários conceitos que foram colocados na Lei Maria da Penha. Eu separei um por um e expliquei o que foi viabilizado naquela lei. Outra coisa que eu coloquei, que eu achei muito interessante, foi as alterações no Código Penal. Eu levantei todas as alterações até hoje no Código Penal sobre a Lei Maria da Penha. E eu fiz um resumo bem didático agora, rápido, sem precisar entrar nos artigos. Eu coloquei que houve as circunstâncias agravantes da pena, houve aumento de pena quando tem lesão corporal e quando tem feminicídio. Quando a violência doméstica quando acontece o crime em violência doméstica e familiar, e quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, esses dois casos, houve aumento de pena, lesão corporal e feminicídio. E outra coisa, na prática da infração penal sobre violência ou ameaça, e com a pena menor que 4 anos, o que acontecia? O Ministério Público podia propor acordo de não persecução penal, porém não pode nos casos de crime no âmbito de violência doméstica ou familiar. Quando era menor que 4 anos a pena, o Ministério Público podia pedir para ser arquivado, fazer um acordo, mas no caso de violência doméstica, não pode. A prioridade, a realização o exame de corpo de delito, quando se tratar de crime de violência doméstica e contra a mulher, né, familiar, e contra a mulher, criança, idoso, adolescente, pessoa com deficiência, o que acontece? Esse pessoal tem prioridade na realização do exame de corpo de delito. Também é uma coisa que foi colocada no Código. Outra coisa é a decretação da prisão preventiva. Violência doméstica e familiar também tem essa decretação de prisão preventiva quando é contra mulher, criança, idoso, adolescente, pessoa com deficiência, e aí entra os enfermos também. Quando acontece crime contra os enfermos também, cabe a prisão preventiva. Outro detalhe é na Lei de Execução Penal. No artigo 152, foi criado os cursos, foi estabelecido que poderia ser criado os cursos, palestras, programa de recuperação ao próprio agressor, para ele ficar mais, se conhecer a si próprio, né? Ele se conhecer, na verdade, para ele identificar esses momentos que ele tem de violência, de tudo. Então, foi estabelecido na Lei de Execução Penal, no artigo 152, a criação desses programas de recuperação ao agressor. E como o professor disse mesmo, que eu falei que eu não sabia na nossa reunião anterior, o professor mesmo falou, não, Solange, já tem isso criado nos estados. É isso aí, professor. Fiz um resumo de tudo.
Beleza, Solange, bem resumido, né? Porque a sua apresentação era extensa, né? A anterior conseguiu fazer aí no... Mas tudo bem, mas a gente tem o registro do essencial, né? Eu vou colocar no grupo toda a apresentação. Ótimo, muito bom mesmo, ótimo. Então, antes da gente fazer o debate, né? Vamos ouvir o que a Cristiane tem a apresentar, e aí a gente, em seguida, faz uma rodada de debates, ou então podemos até já seguir para a apresentação do Felipe, né? Então, vamos lá, Cristiane. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Cristiane, e aí eu vou dar continuidade aí à apresentação da Solange, que tem por escopo o texto Violência Silenciada, escrita aí pela autora Lisiane da Cunha Endler. Bom, inicialmente, né, convém ressaltar que, anteriormente à existência da Lei Maria da Penha, foi necessária a organização de diversos movimentos de mulheres no sentido de quê? De constituir um sujeito coletivo. Um sujeito coletivo que fosse capaz de ampliar a constituição de direitos, de articular-se com outros movimentos sociais na construção de uma cidadania que respeite as diferenças, de imprimir novos paradigmas políticos e culturais e de monitorar o Estado e a sociedade no que diz respeito à compatibilidade entre as declarações de direitos e a sua efetividade. Ademais, torna-se importante destacar, né, que nessas lutas, né, esses movimentos feministas, eles também, assim como o nosso grupo, né, de pesquisa aqui, ele inclui em suas pautas discussões públicas de diversos temas, como, por exemplo, questões de trabalho, não só a violência doméstica, questões de trabalho, da renda, da participação política e social, da sexualidade, do aborto, da discriminação étnico-racial, do acesso à terra e do direito à vida sem violência, entre diversos outros. Some-se o fato que, nessa época também, que estavam, assim como nos dias atuais, né, percebeu-se, né, que não bastaria apenas as leis, mas que também seria necessária a criação de mecanismos para que esses direitos fossem efetivados. Nesse contexto, então, né, de busca aí por uma ampliação de direitos, né, nós temos aí que, segundo Petesky e Jude, seriam condições, né, para a efetivação da titularidade de direitos, a existência de uma declaração formal desses direitos em leis nacionais e internacionais, a correspondência entre esses direitos e os costumes, valores e comportamentos sociais, a implementação efetiva desses direitos e a introdução desses direitos nas representações sociais, incluindo o próprio sentimento de titularidade. Nesse contexto, vou trazer à tona aqui uma citação de Carmen Campos, né, que afirma que a Lei Maria da Penha, isso aqui é uma receitinha, a Lei Maria da Penha adotou a perspectiva feminista de que a violência, especialmente a violência nas relações interpessoais, é um dos principais mecanismos de poder para forçar as mulheres a posições subordinadas na sociedade, face à permanência contra elas de padrões discriminatórios nos espaços públicos e privados. A elaboração da Lei Maria da Penha envolveu um amplo estudo e levantamento da legislação e dos instrumentos internacionais de direitos humanos, o conhecimento do ordenamento jurídico nacional, a busca de articulações no campo jurídico e político, a interlocução com poderes legislativos e executivos. Buscou-se, como norte dessa legislação, a Convenção de Belém do Pará e importantes documentos internacionais que consideram a violência contra as mulheres uma violação dos direitos humanos e expressam a responsabilidade do Estado para prevenir, punir e eliminar a violência de gênero. No que tange à Lei Maria da Penha, convém ainda destacar que Carmen Campos, ela nos afirma que existem 3 pontos principais que merecem destaque quando discutimos a aplicação da Lei Maria da Penha. Quais são? O primeiro é o problema da competência entre o juízo comum e o juizado especial criminal. O segundo é a controvérsia a respeito de a Lei Maria da Penha ferir a igualdade entre homens e mulheres. E o terceiro é a questão do afastamento da incidência da Lei 9.099 de 95. No que diz respeito ao primeiro tópico, nós temos que, quando um termo circunstanciado, né, de violência, de contravenção penal é remetido ao Poder Judiciário, o feito é distribuído para uma vara criminal. Entretanto, em que pese o STF já ter pronunciado sobre o assunto,
alguns juízes ainda entendem que as contravenções penais, mesmo que cometidas entre pessoas com relação de afeto e parentesco, protegidos pela Lei Maria da Penha, vão ser competência do juizado especial, uma vez que o artigo 41 dessa lei federal se refere somente a crimes. Então, vamos trazer à tona aqui o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que afirma que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Entretanto, em que pese que está expresso, né, os crimes praticados, conforme alerta aí a autora Lisiane, né, não tem sentido em buscar aí nesse artigo 41 da Lei Maria da Penha uma suposta distinção entre contravenções penais e crimes, né? Uma vez que o artigo 41, ele não se propõe a delimitar o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha, mas apenas a esclarecer uma questão pontual, qual seja, a de que crimes cometidos com violência contra a mulher, independentemente da pena prevista, não serão aplicadas as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099 de 95, como, por exemplo, a suspensão condicional do processo, o acordo civil e a transação penal. Bom, o legislador, nesse caso, ele optou por abranger sobre a égide da Lei Maria da Penha qualquer ação ou omissão que cause violência doméstica e familiar contra a mulher, seja ela de nível físico, seja ela de nível psicológico. Nesse sentido, nós vamos trazer à tona aí os objetivos da Lei Maria da Penha, né, incertos aí no artigo 4º, 5º e 7º. Bom, no artigo 4º, ele é claro ao afirmar que na interpretação da lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Segundo o artigo 5º, né, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Ademais, o artigo 7º traz elencada aí de maneira clara, né, dentre as condutas aí passíveis de incidência da Lei Maria da Penha, as contravenções penais. Então, veja que o inciso 2º fala que a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhes cause dano emocional e diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, aí mediante uma série de condutas, ameaça, constrangimento, humilhação, né, ou seja, qualquer meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, dessa forma, estarão sujeitos, então, à incidência da Lei Maria da Penha qualquer ação ou omissão que se configure como uma violência física, psíquica, patrimonial e moral ocorrida no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Consequentemente, então, nós temos que, com o advento aí da Lei Maria da Penha, conflitos, então, que envolvem violência contra a mulher não podem mais ser considerados de menor potencial ofensivo. Quanto ao segundo tópico, a igualdade entre homens e mulheres, nós temos que Carmen Campos nos afirma que a Lei Maria da Penha, ela veio, né, para preencher uma lacuna histórica aí, representada por legislações anteriores que discriminavam as mulheres. Ademais, atualmente, dois princípios, quando vamos falar sobre algum assunto jurídico, dois princípios devem ser necessariamente ponderados. Quais são? O princípio da proibição do excesso e o princípio da proibição de proteção insuficiente, que obriga o Estado a proteger os direitos fundamentais. Então, nós podemos afirmar que toda vez que o Poder Judiciário se negar a aplicar os rigores da Lei Maria da Penha, ele vai estar incorrendo em uma inconstitucionalidade, tendo em vista que estará protegendo de uma forma insuficiente, de uma forma deficiente, os direitos fundamentais da mulher. Bom, quanto ao terceiro tópico, que é a questão do afastamento da incidência da Lei 9.099, né? É importante falar desse caso FONAGE e esse dilema que teve entre os setores do Movimento Brasileiro de Mulheres e parte dos juízes integrantes do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Olha só, esse Movimento Brasileiro de Mulheres teve de enfrentar parte dos juízes, então eles tinham que ter uma base jurídica muito forte também para isso, né? Bom, antes da publicação da Lei Maria da Penha, é importante ressaltar que, do ponto de vista processual, a maior parte dos casos de violência contra a mulher era julgado conforme a Lei 9.099 de 95. Na fase de elaboração aí do projeto legislativo que criou a Lei Maria da Penha, então havia um dissenso entre
o Movimento Brasileiro de Mulheres e uma parte dos juízes integrantes do Fórum Nacional do Juizado Especial do FONAGE. Por quê? Porque o movimento das mulheres, eles afirmavam que a Lei 9.099, né, ao tratar aí de causas de menor complexidade, né, causas assim de menor potencial ofensivo, né, mediante uma instrução simplificada, né, além de não responder à questão adequadamente, né, essa questão de violência de gênero, ela também encontrava assim, dissonância com a normativa internacional que tratava essa questão de violência, né, contra a mulher como um grave fenômeno social, como sendo uma violação aos direitos humanos e obstáculo ao próprio desenvolvimento dos países. Bom, por outro lado, né, nós temos que os representantes do FONAGE, eles insistiam em manter a competência sobre essa matéria, né, desprezando, assim, esse binômio, né, que existe, que o movimento falava entre violação dos direitos humanos versus menor potencial ofensivo. Para eles, bastavam algumas modificações no texto da Lei 9.099 para torná-la mais efetiva, sim, as situações de violência doméstica. Bom, o FONAGE, ele provocou impasse junto ao grupo de trabalho interministerial e conseguiu incorporar no texto do anteprojeto da Lei Maria da Penha a incidência da Lei 9.099 aos casos de violência doméstica contra a mulher. Entretanto, quando esse anteprojeto foi para a Câmara dos Deputados, nós temos que esse consórcio feminista, né, ele pode rediscutir, né, com os parlamentares alguns aspectos importantes, né, dessa proposta original, como, por exemplo, essa inaplicabilidade da Lei 9.099. Bom, a Lei Maria da Penha foi publicada, prevendo aí o afastamento da incidência da Lei 9.099, mas é importante ressaltar que, mesmo com a publicação da Lei Maria da Penha, os juízes do FINAGE continuaram a se manifestar, e, como exemplo, nós temos aí o terceiro encontro de juízes de juizados especiais criminais e turmas recursais criminais do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos 60 juízes se manifestaram no sentido de que a lei seria de difícil execuibilidade a partir do pequeno prazo para entrar em vigor e que seria impossível a criação de juizados de violência doméstica autônomo, que exigiria a feitura de lei e criação de cargos de juiz e servidores cartonários. Bom, quanto à posição dos tribunais superiores, nós temos que a primeira decisão que foi no qual o STJ se pronunciou acerca da Lei Maria da Penha, reconheceu a desnecessidade de cooptação para a configuração de violência doméstica. Segundo a autora também, nós temos que o tema, né, que foi mais recorrente aí levado ao STJ, refere-se aí ao questionamento se a lesão corporal leve praticada no âmbito das relações domésticas era crime condicionado à representação da vítima ou se o próprio MP poderia desencadear a ação penal independentemente da vontade da vítima. Então, nós temos que, em um primeiro momento, né, depois vamos demonstrar que isso mudou, mas em um primeiro momento, o STJ considerou imprescindível a representação sobre a justificativa de que, pelo princípio da unicidade, condutas idênticas praticadas por familiar e por terceiros em concurso contra a mesma vítima não poderiam estar sujeitas a disciplinas diversas. Além disso, foi alegado que o processamento do ofensor, mesmo contra a vontade da vítima, não era a melhor solução para as famílias que convivem com problema de violência doméstica. Bom, nós temos que em fevereiro de 2010, em julgamento aí pelo rito das ações repetitivas, o STJ endossou o entendimento de que, mesmo praticado no âmbito das relações domésticas, a ação do crime de lesões corporais era de iniciativa pública condicionada à representação da vítima. Nesse julgado, o STJ fez ainda pontuações importantes, tais quais definiu a competência das varas criminais, inclusive em se tratando de contravenção penal, afirmou que a representação prescinde de maiores formalidades e, em relação à possibilidade de retratação da vítima, afirmou que essa somente pode ocorrer quando ela manifesta antecipadamente, espontânea e livremente o interesse de se retratar. E após tal manifestação, o juiz deve designar audiência para sanar as dúvidas acerca do real desejo da vítima quanto à continuidade da ação penal. Além disso, a retratação deve ocorrer antes do oferecimento da denúncia pelo MP, pois eventual retratação ocorrida após o seu oferecimento não importa em trancamento da ação penal.
Bom, cabe consignar, entretanto, né, que a partir do momento que o STF, né, afirmou a constitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha, aí afastando a aplicação da Lei 9.009, né, no que se refere aí aos crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher, o STJ, ele acolheu um novo entendimento e passou a reconhecer que a ação é, de fato, pública e incondicionada. Importante ressaltar aqui também que nesse julgado aqui do STF, o ministro Marco Aurélio, ele afirmou que a constitucionalidade do artigo 41 dá concretude, entre outros, ao artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, dispositivo que se coaduna com o que propunha Rui Barbosa, segundo o qual a regra de igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Bom, Maria Berenice Dias, né, descreve os argumentos que embasaram esse julgado da seguinte forma. Isso porque a mulher, ao sofrer violência no lar, encontra-se em situação desigual perante o homem. Ainda que se tratasse de contravenção penal, tapas e empurrões, foi afastada a competência do juizado criminal especial. A afirmativa foi de que a violência contra a mulher não é delito de baixa ofensividade, pois não se limita apenas ao aspecto físico, mas também ao seu estado psíquico e emocional, que foi gravemente abalado, com consequências muitas vezes indeléveis. No julgamento, a ministra Carmen Lúcia lembrou que a violência que a mulher sofre em casa afeta a sua psique, a autoestima e sua dignidade. E afirmou que o direito não combate preconceito, mas sua manifestação. Ela fez, inclusive, um desabafo. Mesmo contra nós, há preconceitos. E conclui, a vergonha e o medo são a maior afronta aos princípios da dignidade humana, porque nós temos que nos reconstruir cotidianamente em face disso. Ao acompanhar o relator, o ministro Aires Brito chamou de constitucionalismo fraterno a filosofia de remoção de preconceitos contidos no artigo 3º e 5º da Constituição Federal de 37. Constituição Federal de 88. Acho que é de 88, né? De 88, sem participação na hora de escrever. Bom, em outro julgamento aí, foi reconhecido aí pelo próprio STF que a audiência de retratação prevista aí no artigo 16 da Lei Maria da Penha pressupõe a iniciativa da vítima, sendo indispensável a designação de uma audiência específica para tal fim. Não bastando aí na audiência a manifestação feita em audiência de instrução e julgamento. Além disso, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha foi afirmada ao ser denegada a habeas corpus, que buscava aí a suspensão condicional do processo, afastando aí a aplicação da Lei 9.009 de 95. Bom, em face, então, do expressivo número, né, de julgados negando a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, nós temos aí que o presidente da República, aí, por meio do advogado-geral da União, propôs aí ação direta de constitucionalidade, a DC 19/3/610, no qual ele solicitava o reconhecimento da constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha. Em relação ao artigo 1º, embora a Corte, né, ela tenha reconhecido aí que existe uma controvérsia jurisprudencial a respeito da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, entendeu que a Lei Maria da Penha veio dar a efetividade ao parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, no qual afirma que o Estado assegurará a assistência familiar na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Além disso, não seria desproporcional o uso do sexo como critério de diferenciação em face da vulnerabilidade da mulher nas circunstâncias da violência doméstica. Bom, a respeito do artigo 33 da Lei Maria da Penha, né, o qual determina aí a acumulação de competências das varas criminais para conhecer e julgar as causas cíveis e criminais enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, né, segundo aí a autora, o entendimento foi de que estaria fundamentado na necessidade de conferir tratamento uniforme, especializado e célere. Ainda foi aventado que não houve ofensa aos artigos 96 e 125 da Constituição Federal, pois a criação de órgão especializado em âmbito estadual foi apenas sugerida e não imposta. De quando é essa ADC, Cristiane? Essa ADC, professor? Ai, professor, não tem aqui. Não, tudo bem. Eu tenho que pegar lá depois. Eu vou saber. Tá. Bom,
Também foi intentada, então, pela Procuradoria-Geral da República, a ação direta de inconstitucionalidade, que vai ser a DI 4.424, né, que pleiteava aí a Corte Suprema atribuir uma interpretação conforme a Constituição aos artigos 12, 16 e 41 da Lei Maria da Penha. Nessa ação, foi reafirmada aí a dispensa de representação da vítima quando o crime desencadeia ação penal pública incondicionada, sendo reconhecida a legitimidade do MP para promover a ação, ainda que a vítima desista da representação. E também foi ratificado pela Suprema Corte o artigo 41, o qual afasta a aplicação da Lei dos Juizados Especiais dos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista. Então, restando proibidas também a aplicação de medidas despenalizadoras, como, por exemplo, composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo. Bom, em que pese essas decisões, né, das Supremas Cortes, nós temos que ainda existem alguns juízes que se negam a aplicar a Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, assim, como um paradigma, nós temos aí o juiz Edilson Rodrigues, né, que na sentença desse processo não só se negou a aplicar a lei da Lei Maria da Penha, como também proferiu uma série de afirmações preconceituosas, ratificando o entendimento de que a mulher ainda seria inferior ao homem. Bom, como punição, o CNJ ele aprovou a disponibilidade compulsória do juiz Edilson Rodrigues, determinando que ele ficasse afastado por 2 anos, mas, entretanto, né, em 2011, o ministro Marco Aurélio do STF deferiu uma medida cautelar em mandato de segurança, suspendendo o ato do CNJ. Em suas razões, o ministro afirmou que, mesmo que não concorde com as premissas da decisão proferida, isso não se resolveria afastando o magistrado dos predicados próprios à atuação. Disse ainda que, entre o excesso de linguagem e a postura que visa inibi-lo, há de ficar-se com o primeiro, pois existiriam meios adequados à sua correção. Então, nós temos que, se as decisões judiciais, às vezes, afastam-se, né, da devida proteção à mulher que sofre com violência doméstica, né, há de se pensar em estratégias alternativas. Então, nós trazemos aqui à baila, né, um trabalho feito por Alessandra Morato, né, que, analisando a relação aí do sistema de justiça criminal e a violência doméstica, ela irá nos alertar que a problemática, né, da violência contra a mulher é um objeto que demanda uma série de elementos da vida social, como, por exemplo, problemas financeiros, doenças, vícios, desamor, né, entre outros. Ademais, nós temos também, ela nos alerta quanto à atitude de mulheres que, apesar de sofrerem essa violência, elas continuam mantendo uma relação conjugal afetiva com o seu parceiro. Bom, dessa forma, então, né, tendo em vista que o fenômeno da violência doméstica, ele é de difícil compreensão, né, na medida em que pode ser interpretado por diferentes pontos de vista, né, como, por exemplo, né, oriundos de questões institucionais, de questões jurídicas, de questões sociais e até mesmo pessoais, né, torna-se mister que os juízes se aproximem das comunidades. Ademais, é importante também um trabalho conjunto, né, de juízes e promotores, né, que haja uma produção acadêmica sobre o tema, né, como é o caso aqui do nosso grupo de pesquisa, e também uma maior formação dos juízes sobre essa temática. No que tange a estratégia alternativa, né, a partir do relato aí dos operadores de justiça, a Morato, né, ela nos traz 2 aspectos, né, que são importantes de serem considerados. Quais sejam? O primeiro é a valorização das equipes multidisciplinares, que inclui as terapeutas no acompanhamento da vítima, dos agressores e dos familiares, e também a ênfase na atuação do judiciário voltada para transformações sociais, na função preventiva, com ampliação da rede social de apoio. Quanto à atuação conjunta aí do sistema judiciário e da sociedade civil, né, nós trazemos aqui à tona um pronunciamento de entrevistada aí da autora Morato, que ele afirma que nós temos o núcleo psicossocial do Tribunal de Justiça e existe também a SEMA, do Ministério Público. São centros criados no sentido de suplementar a justiça terapêutica. E, então, existe toda uma rede de profissionais, e é importantíssimo e fundamental, porque é uma mudança de mentalidade ao longo das últimas décadas, no sentido do tratamento desse tipo de situação. No sentido de que não se soluciona esse tipo de problema apenas como punição com prisão. Essa ideia vem sendo afastada. E, nesse sentido, é que entra o trabalho desses profissionais, de se aplicar a medida correta, fazer o acompanhamento, tentar encontrar a pacificação social e o equilíbrio.
a rede de saúde é também muito importante. Bom, para finalizar aqui, eu vou relacionar aqui uma citação da autora Lisiana Edler, que nós utilizamos como o principal texto para essa apresentação. A história da Maria da Penha Maia Fernandes tem, de fato, muito a ensinar sobre a violência doméstica contra a mulher. Ela demonstrou como um grave problema social pode ser repensado no âmbito coletivo, conferir um rosto para uma forma de violência que costumava ser silenciada no interior do âmbito doméstico e encorajou muitas mulheres brasileiras a buscar justiça. No entanto, é dever de todos, principalmente de quem tem o poder de legislar e de julgar, bem como dos estudiosos sobre o tema, que somos nós, né, como exemplo, pensar novas formas de aprimorar o atendimento às vítimas e, junto ao aparato judicial, impedir que qualquer resquício de preconceito impeça a sua efetiva proteção. Bom, gente, aqui eu acabo minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Muito bem, Cristiane. Excelente apresentação, assim como da Solange. Muito boa, né? Bem organizada, com os slides muito bem feitos, né? Ampliou, né, a bibliografia que foi sugerida. As duas estão de parabéns. Muito bom mesmo. Antes da gente passar para os próximos, eu acho que cabe a gente fazer, pelo menos, algumas considerações aqui, né? Refletir um pouco sobre o que as duas apresentaram. E eu queria só abrir, né, essa nossa reflexão falando o seguinte, né, que, veja, a gente está, né, num processo de afirmação, né, de determinados direitos que já eram conhecidos antes da Constituição de 88, pelo menos em outros países, né, ou até mesmo aqui, eram conhecidos e reconhecidos academicamente, mas eles não tinham a força social e jurídica necessárias para que eles pudessem se afirmar efetivamente. Então, a Constituição de 88 é um grande marco nesse sentido, no que diz respeito à igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso fica explícito no texto constitucional de 88. E aí eu me lembro que na graduação, né, já disse para vocês, né, eu, a Margarete, a gente é do comecinho lá da Constituição de 88, quando a gente entrou no curso de Direito em 89, quer dizer, não tinha nem um ano ainda a Constituição. Isso era muito difícil, né, de se entender. Eu me lembro que nas aulas de Direito Constitucional, isso era muito comentado, né, tanto por professores, até pelos alunos, né, como assim, né, o texto da Constituição é redundante, igualdade entre homens e mulheres, né? Isso é óbvio, homens e mulheres são iguais, tudo mais. Mas vejam que essa declaração feita no texto constitucional, ela é importante para reforçar exatamente essa ideia de igualdade, que muito embora ela possa ser uma impressão que nós temos já há muito tempo, a afirmação por parte do texto constitucional torna evidente que qualquer tipo de discriminação de direitos entre homens e mulheres só cabe mesmo se for para se efetivar a ideia de equidade, né? E aí é o que você tenta mostrar até com aquele julgado lá do ministro Marco Aurélio, né, em que se reafirma a constitucionalidade do artigo 41. Então, acho que a Constituição Federal ela é um grande marco. E aí ela é uma página que se abre com o objetivo da efetivação desses direitos, né? Mas, mesmo assim, né, apesar da Constituição de 88, e apesar de, mesmo antes dela, já se ter essa impressão de que seria odiosa qualquer discriminação entre homens e mulheres, a gente vê que, somente em 2006, né, vem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, para criminalizar, né, de uma forma especial a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? E mais do que isso, a Lei Maria da Penha, embora ela seja o resultado da luta da própria Maria da Penha, né, e o que aconteceu com ela, então ela acho que simboliza muito bem, né, esse dramático problema da violência contra a mulher,
mas ela é o resultado de um conjunto de pressões, né, internacionais. Lembrem-se que o caso Maria da Penha, que vai dar ensejo à lei, ele é um caso simbólico, porque, se não me engano, a violência que foi cometida contra ela é bem anterior, né, tinha anos, né, que aconteceu o problema com ela. Eu acho que teve um primeiro momento que o processo foi anulado, o processo contra o marido, depois esse processo é restabelecido, e isso mereceu uma sanção internacional, né, do Brasil, por conta dessa negligência ao tratar esse problema, inclusive na via judicial, mesmo depois da Constituição de 88, né? Então, acho que isso nos mostra, de uma forma assim bem evidente para a nossa reflexão, que às vezes não basta o direito, né? Não basta o direito. Quer dizer, o direito ele é um instrumento de transformação da sociedade, eu acredito muito nisso, mas é necessário que quem efetive o direito tome a iniciativa dessa transformação. Então, isso passa pela própria vítima, que é a mulher, né? Passa pelas instituições, o Ministério Público, o Judiciário, né? E, sobretudo, o Congresso Nacional, né? Com o poder que tem de transformar a realidade pela via legislativa. Agora, isso depende, claro, de uma manifestação da própria sociedade, ou, quando isso não é suficiente, até mesmo pressões internacionais, que foi o que aconteceu com o caso, né, da Lei Maria da Penha. Eu me lembro que, quando eu era criança, só para dar um relato pessoal, quando eu era criança, adolescente e tal, havia no prédio onde eu morava uma senhora que o marido dela a espancava de uma forma assim brutal. E ele era um farmacêutico, dono de uma farmácia, veja, até a condição econômica, né, e social deles não era muito desfavorecida, né? Porque a gente também tem essa ideia de, e acho que aí é uma visão preconceituosa, de associar a violência doméstica às condições sociais e econômicas, né? Quer dizer, onde essas condições são menos favorecidas, a tendência é de haver mais violência, né? O que pode não ser uma estatística que se confirme. Seja como for, lá, né, esse senhor, eles não eram ricos, claro, não eram ricos, mas ele tinha uma farmácia, tinha né, um meio de sobrevivência digno e tudo mais, não era uma pessoa que passava muitas privações econômicas, e espancava a mulher. Ele bebia também, tinha o problema do alcoolismo, espancava. E a gente ouvia aquilo, né? Mas tinha aquele ditado ridículo, né? Hoje a gente considera ridículo, né? Nem vou reproduzir aqui, porque ele é tão imbecil que não merece a reprodução. Seja como for, ninguém se metia. E no outro dia a gente via lá, né, a senhora com o olho roxo, machucada, tal, tinha 2 crianças, né, filhos pequenos, e assim a coisa ia acontecendo. Até que um dia, uma vizinha, né, toma a iniciativa de ir lá intervir, né, o que estava acontecendo, tal, e bate na porta lá, e aí a vítima, né, abre a porta e ela diz, não, que está tudo bem, tá, mas não estava nada bem, né, ela estava chorando, né, e ela disse, não, estava tudo bem, que, né, ia se resolver lá, mas a vizinha, assim, não se conformou, e empurrou a porta, abriu, e tirou o cara de dentro de casa, botou ele para fora, tal, e até teve violência mesmo, né, você vê a que ponto chegou, né. E aí, enfim, foi para a delegacia. Isso é muito antes, isso é antes da Constituição de 88, era adolescente, devia ter uns 14 anos, isso é mais ou menos 84, por aí, 85 no máximo, quando isso aconteceu. E aí, aí o que é aquilo? Aquilo foi uma mudança importante na vida dela, né? Porque ela se separou dele, foi morar com a irmã durante um tempo, né? E dali para frente, a vida dela se transformou, né? Porque ela era uma pessoa realmente muito... o semblante dela passava a infelicidade, sabe? Muita tristeza. Ela praticamente não falava com ninguém, ficava sempre assim, reservada no canto dela. E até as pessoas tentavam se aproximar,
de vez em quando ela se aproximava, tal, mas, enfim, ela era uma pessoa que externava, assim, no seu semblante, no seu jeito de agir, muita infelicidade mesmo pela vida que ela levava, né? A vergonha de ser espancada pelo marido, ele a humilhava, xingava, fazia coisas horrorosas. E aquilo foi uma mudança. De repente, aí ela termina, né? Obviamente, criar os filhos, tal. Ela era enfermeira, e muda completamente, sabe, a vida dela e até mesmo a expressão pessoal dela depois que isso acontece. Então, quer dizer, teve essa intervenção, né? Aquela coisa me marcou muito, né? A forma, o drama daquela mulher, né? Quando eu era adolescente. E aí depois, né? Estudando direito, vem a Constituição, aí é um pouco desse relato que eu estava falando para vocês. Então, tem coisas que precisa da ação social, sabe? O direito não é suficiente. A Constituição não era suficiente. A Lei Maria da Penha não é suficiente. Tanto é que a Cristiane falou aí, né? Quer dizer, juízes que ainda a ignoram ou até a contrariam, né? Então, eu acho que é muito importante um espaço como esse nosso aqui, em que a gente toca em assuntos que são muito polêmicos, né? Dolorosos mesmo. É como se a gente levantasse a casca da ferida para que a gente veja a ferida exposta, né? E a partir daí a gente faça as devidas reflexões, a gente converse com outras pessoas, né? A gente se conscientize cada vez mais. E veja, e aí eu quero falar uma coisa importantíssima agora, para mim. Essa exposição aí que elas fizeram tinha muita coisa da Lei Maria da Penha que eu não conhecia. E vocês trouxeram aí a pesquisa e a explicação, né? O que eu acho que é muito importante para nós aqui, né? Que trabalhamos com direito, nossa praia que é mais o tributário, né? Pelo menos a minha. Então, acho que é muito importante o IDDT também como algo que acrescenta, né, ao nosso conhecimento. Eu acho, não sei, Cristiane, mas eu acho que essa pesquisa deve ter sido importante para você, para a Solange também, né? Do ponto de vista do acréscimo, né? Do acúmulo de conhecimento. E foi muito bom que vocês tenham compartilhado esse conhecimento com a gente aqui, né? Então, eu queria fazer essas reflexões aí, mas a palavra está aberta para quem mais quiser tratar do tema e da apresentação feita por elas, melhor dizendo, antes da gente passar para os próximos expositores. Aberta aí a palavra, pessoal. Quem quiser fazer alguma colaboração. Professor, eu só vou bem rápido, né? Uma ponderação. O que eu achei muito interessante nesse texto é porque trouxe como se fosse uma receitinha que a gente pode usar para tudo, sabe? Como que você forma um direito coletivo, né? Um sujeito coletivo? Por que é importante se formar um sujeito coletivo, né? Eu achei muito interessante quando eu fui lendo assim, exatamente é algo, mas que pode ser utilizado não só para a Lei Maria da Penha, mas para todos os outros direitos que a gente, né? Todas as outras questões que a gente discute aqui no clube. E realmente eu tive a consciência de que tem que estar muito bem embasado juridicamente qualquer luta. Porque, olha só, o movimento de mulheres enfrentou nada mais, nada menos que os juízes, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil o negócio. A gente tem mesmo que estudar e ter bases jurídicas, como o senhor mesmo falou quando abriu esse grupo de pesquisa, né? Foi semestre passado, falando, não, gente, a gente tem que ter bases jurídicas, né? Fortes, né? Argumentos jurídicos consistentes, né? Para poder levar uma discussão à frente. Eu achei muito interessante isso nesse texto. Pois é, a expectativa é que depois da Lei Maria da Penha, e eu acho depois das decisões que foram dadas pelo STJ, o Supremo Tribunal Federal, é que se crie uma nova mentalidade de juízes, né? A aposta é que os juízes mais jovens estão saindo da faculdade e entrando agora na carreira, que eles se tornem pessoas mais conscientes, não é? Dos avanços que vieram desde a Constituição de 88 e agora a Lei Maria da Penha e a discussão do problema da violência doméstica. Então, essa é a aposta que se faz, né? Então, tem uma geração passada de juízes que, obviamente, vão cumprir o que entendeu o Supremo Tribunal Federal, mas talvez não com a consciência profunda do que realmente estão aplicando, né? Quer dizer, na verdade, é só uma reprodução, né? Um dever de ofício.
A aposta é que os juízes novos mudem essa mentalidade, né? Então, para a gente mudar a mentalidade, é muito importante o debate, né? Seja esse nosso aqui, que nós estamos fazendo, ou em outros meios, né? Quer dizer, acho que a comunicação é muito importante aí, por parte da mídia, por parte da arte, né? Eu acredito muito que a arte tem um papel de transformação. Quando ela debate, discute um problema, a gente vai se conscientizando, né, da ação que a gente tinha no passado. Isso é muito importante para determinar a mudança para as ações no futuro. Então, eu acho que é um processo, né? E é um processo de mudança. Eu acho que os juízes, a nova geração de juízes, tende, né, a pensar diferente. Tende a pensar diferente. Mas e aí, gente? Está aberta a palavra aí para quem mais quiser fazer alguma consideração. Beleza? Tranquilo aí? Ninguém quer mais dar nenhuma colaboração? Professor. Sim. Érica? Érica, vamos É a Mariana. Mariana, perdão. Érica, quer falar primeiro? Você gostaria de... Não? Se puder levantar a mãozinha, fica mais fácil para eu ver aqui. Mariana, Beleza, mais então é fácil. você. Pode falar. Eu achei muito interessante a apresentação da Solange, principalmente na parte que ela falou sobre os movimentos, né? Os movimentos feministas e os movimentos que tratam disso, porque são os movimentos que nos trazem reflexão sobre como a gente lida com as coisas no dia a dia, né? Nós mulheres e pessoas no geral, porque as coisas, elas não são só, assim, preto no branco, não é só uma coisa assim. E o governo, ele, na minha opinião, ele deve investir nos movimentos, porque eles são muito importantes para a nossa reflexão e para a nossa consciência de algumas coisas. Eu acredito que quando se trata da violência doméstica, ela está muito implícita, ela não está explícita, assim, um namorado, ele não chega dando um tapa na namorada, não é assim. Ele está na família. Ele vem de, às vezes, um pai que não trata muito bem a mãe, e aquilo fica enraizado na educação da pessoa. Por isso que a educação é muito importante para mostrar para as pessoas que aquilo não é normal, que algumas atitudes não são normais, não são comuns, assim, como era a nossa sociedade, né? E a violência doméstica, ela não é só a coisa da agressão, mas também a violência psicológica, patrimonial, porque, assim, como os movimentos feministas, hoje em dia, um empoderamento muito popular, sabe? O poder da mulher trabalhar, de conquistar, de ter sua vida, de ter seu patrimônio, e às vezes o parceiro, ele abusa daquele poder, a mulher se mata de trabalhar, se mata de fazer as coisas para mostrar que é uma mulher independente, mas é uma coisa tem que ser uma coisa de união, né? Uma coisa os pensamentos feministas, eles estão sendo usados muito por parte de pensamentos assim não muito, como posso dizer, que não favorecem muito a mulher, né? E acho que é isso. E questão
Sabe que no casamento se fala muito sobre a conservação do casamento e sobre o casamento ele ser uma instituição que não é assim facilmente, não se acaba assim muito facilmente, sabe? O casamento é uma coisa muito, muito séria, né? E se fala muito sobre o casamento ser, os cônjuges, eles, cada um, como eu posso dizer, Está cortando seu som, Mariana. Você concluiu? eu acho que eu concluí, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Isso acontece às vezes. Cada um deve colaborar para que essa instituição mantenha viva. Mas o que acontece é que eles colocam essa responsabilidade quase que 90% sobre a mulher. Eu estou falando, professor, porque ela começou dizendo da minha apresentação. Então, aí eu quero colaborar com ela. Claro. E aí eles jogam isso em cima da mulher, porque eles dizem que a mulher tem a responsabilidade de manter a união da família. A mulher tem a responsabilidade de criar os filhos. A mulher tem a responsabilidade de harmonizar o ambiente familiar. E aí, o peso é enorme na mulher. Eu acho que era isso que ela queria quando ela foi seguindo o pensamento. É isso mesmo que eu queria falar. Obrigada. Eu gostei muito da sua exposição, Solange. Gostei muito. Bom, obrigada. Professor, Acho que a Solange expressou bem aí. Só antes de passar aí para o Igor, a Esther tinha levantado a mão antes. ok. E aí eu pedi para vocês levantarem a mão, que aí fica mais fácil para eu controlar. E antes de passar para a Esther, aí, Esther, você pode até comentar, se você tiver condições, só para, na esteira do que a Mariana falou, vejam que agora, com o período de pandemia, né, os índices de violência doméstica aumentaram muito, né? Muito, 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 né? Acho que a gente precisa ter uma explicação para isso, né? O que aconteceu, né? Que fez disparar, né, o número de violência doméstica no país, né? Mas vamos lá, vamos ouvir Esther e a gente depois reflete sobre esse dado. Boa noite, professor. Esther. Boa noite a todos. Professor, eu queria falar especificamente sobre algo que o senhor mencionou, que foi, acho que o senhor entrou na turma, né, de 1889, todos falaram sobre a igualdade entre o homem e a mulher, e um fato engraçado é que em 1887 a minha avó estava se separando do meu avô por conta da agressão e a violência à mulher. Meu avô, por muito tempo, bateu nela, e aí chegou um ponto que ela decidiu se separar. E aí, a Constituição veio, todos acharam que iria mudar, e muitas coisas realmente mudaram, mas muitas coisas não mudaram, inclusive, nessa pandemia. Assim como o senhor mencionou, os índices cresceram absurdamente, e a gente está vendo, principalmente dentro de igrejas evangélicas, eu acredito que isso também possa ser parte de um debate religioso futuramente, mas eu queria mencionar um fato que aconteceu esse final de semana com a minha prima. Eu tenho uma prima materna e ela vivia com os avós e com a mãe, e por muito tempo ninguém achou que a família dela estava passando por alguma coisa, mas no sábado o avô dela matou a avó com 7 tiros e depois ele se matou. Então, assim, a gente não sabia se ela vivia uma violência dentro de casa, nós não sabíamos o que estava acontecendo, porque realmente muitos contextos atuais são esses. Da porta para dentro, ninguém sabe o que acontece. E eu achei necessário eu narrar esses fatos que aconteceram, porque a gente muitas vezes olha muito para os números e esquece das pessoas. E muitas vezes existe alguém do nosso lado que está passando por situações parecidas e a gente nem imagina. No momento que nós soubemos do que aconteceu, o meu pai ficou indignado. Ele não, acho que a maior parte do tempo ele não conseguia acreditar
que o homem fez isso, entendeu? Porque ele só repetia que o homem era um bom homem, que ele era muito gente boa, que ele era trabalhador, e realmente, muitas vezes a gente atribui tantas características ao agressor que esquecemos de focar na realidade ao que realmente está acontecendo. E é muito verdade, porque mesmo após a Constituição, mesmo após a Lei Maria da Penha, assim como você mencionou, não tem sido bastante. E aí é uma questão que nós podemos trabalhar. O que será o bastante? O que será o bastante para mudar o que está acontecendo? Porque a gente acredita na mudança, a mudança ela acontece, mas até que ponto ela está acontecendo? Até que ponto ela realmente está gerando efeitos reais? Porque é nisso que a gente tem que focar. Eu conheço muitas mulheres que passaram por situações assim, inclusive a mãe de uma amiga minha, recentemente, passou por uma situação muito parecida, não só de uma, mas de 2 amigas. Então, assim, realmente, a mudança ela está acontecendo, mas eu acredito que ela não seja tão efetiva quanto nós imaginamos. Então, aí nós temos que parar de olhar os números e olhar o que está acontecendo ao nosso derredor e o que nós podemos fazer como pessoas racionais, né? Porque eu acredito que um agressor, nessa situação, ele não é racional. Então, eu acho que nesse momento cabe a nós tomar uma postura e fazer alguma coisa. É só isso mesmo. Obrigada. Valeu, Esther. Obrigado pela participação aí. Puxa vida, lamentável isso que aconteceu aí com a sua prima, né? A avó da sua prima, melhor dizendo. Muito triste mesmo. Agora, as iniciativas, né, têm acontecido assim isoladamente, acho que não são suficientes, mas eu acho que a gente vem num avanço positivo, né? Era muito pior antes, né? Eu quis dar esse relato de quando eu era adolescente, porque não tinha nada, né? E muito pelo contrário, tinha uma cultura de não intervenção, quando você ouvia que uma mulher estava sendo espancada em casa, né? Os filhos também. Havia a cultura de omissão. A omissão era o padrão, né? Então, eu penso que Constituição de 88, Lei Maria da Penha, tudo bem que tudo isso veio por pressão internacional, por também pressão social, mas avançamos, agora precisamos avançar mais ainda, né? Agora, realmente, ainda que se avance, né, institucionalmente, socialmente tem retrocessos, tá aí, a pandemia está mostrando que num momento de dificuldade, né, que as famílias estavam passando, né, do isolamento social, e acho que também outros fatores podem pesar, econômicos, financeiros, perda de renda e tudo mais, disparou, né, a violência doméstica. Mas as iniciativas têm que ser feitas. Esses dias eu vi uma reportagem em que um condomínio em São Paulo tinha criado lá uma solução, tipo um aplicativo, que os vizinhos poderiam denunciar, né, quando ouvissem casos de violência doméstica. Então, quer dizer, é uma iniciativa, é um certo voluntarismo, mas vem nessa onda de avanço positivo, né? Antes era muito pior, porque era a cultura da omissão e era assim mesmo, né? Assim, sorte da mulher, né, que não passasse por esse problema. E é uma questão de jogo de dados, né? E não pode ser assim. Mas é importante aí esse relato da Esther. Igor, vamos fazer o seguinte, como já são 18h30, eu acho que é bom a gente ouvir o próximo que vai apresentar e a gente retoma o debate, e aí você é o primeiro a falar, tá? Logo depois do Paulo, pode ser assim? Aí guarda aí o teu comentário para a gente falar junto com o próximo que vai falar, que é o Felipe, desculpe, não é o Paulo, Felipe Martins, né, Felipe? Tranquilo, professor. Isso, professor. Beleza, então, Felipe, a palavra é sua aí. Ou se você for apresentar, já está autorizado aí. Ah, claro, deixa eu testar aqui. Felipe, era você e mais alguém, né? Isso, a Roberta. Roberta. Roberta tá aí? Não sei, tá? Professor, só um parênteses aqui. Roberta tá. Professor. Sim. O pessoal tá chorando aí que tá qualificando. Aí eu tô aqui, a professora Margarete falando, eu tô aqui sofrendo, viu, professora Margarete? Ah, é? Ah, então tá. É porque eles estão chorando já com a qualificação. Ah, beleza. Eu só tenho que apresentar, pessoal.
até dezembro, viu? Opa, é isso aí. O Mas pessoal tá reclamando aí, meu prazo tá pior. Deixa eu ver. Opa, então, deixa vamos eu só lá. testar aqui se tá Felipe, a funcionando. palavra é sua. Ótimo. Ok, bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, na verdade, boa noite, professores, boa noite, colegas. Meu nome é Felipe Martins Torres de Moraes, eu sou do 9º semestre de Direito e eu vou apresentar aqui junto com a Roberta um pouco sobre a aplicação de sursis processual nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica contra a mulher, né? Aí, vamos lá. Bom, primeiramente, para contextualizar um pouco aqui para vocês, primeiramente, o que seria o sursis processual? Eu só vou dar uma pincelada ampla, porque a Roberta ela vai esmiuçar isso em mais detalhes na apresentação dela, mas basicamente o sursis processual ele é um instrumento previsto na legislação penal, previsto na Lei 9.099, em que basicamente consiste na suspensão do processo, na suspensão da persecução penal de um processo criminal, em crimes de até 1 ano ou inferior, e essa suspensão vai durar de 2 ou 4 anos, 2 até 4 anos. E aí o juiz, né, ele estipula algumas, como se fosse um termo de acordo, vários termos contratuais de um acordo processual ali entre o agressor, e caso ultrapassado esses 2 ou até 4 anos, sem que ele tenha infringido esses termos, o processo ele é extinto e é como se nem tivesse acontecido nada. Ele sai sem precedentes, sem gastar o réu primário dele e tudo mais. E aí, nessa contextualização geral, primeiramente, a Lei Maria da Penha, ela prevê no artigo 41 em que esses benefícios que são ofertados aos agressores, eles não vão ser aplicados no momento de aplicação da Lei da Maria da Penha. Ou seja, em crimes cometidos contra a mulher em violência doméstica, não será aplicado os benefícios da Lei 9.099, tal qual esse sursis processual. E nisso, os tribunais superiores, eles já decidiram sobre esse tema, tal qual o julgamento da DC 19, conforme foi falado anteriormente, que ele prevê o Supremo declarando a constitucionalidade do artigo 41, ou seja, essa vedação aos benefícios da Lei 9.099. Isso aí também já foi sedimentado, tanto pelo STJ também, que foi emitido a súmula 536, proibindo, né, a concessão desse benefício e vinculando, né, com efeito ergo omnes, a todo o tribunal, ou seja, todos os tribunais eles têm que estar vinculados a essa decisão do Supremo para ver uma uniformidade assim, do entendimento jurisprudencial e da aplicabilidade dela também. Mas, além disso, foi também julgado a ADI número 4.424. Nesse aí também, conforme foi discutido, ele prevê que as ações públicas por lesão corporal contra a mulher, ela vai ser agora pública e incondicionada. O que significa? Que a mulher ela não precisa mais dar como se fosse a autorização dela para que a ação continue. O Ministério Público ele tem um livre direito de já iniciar e já ofertar essa denúncia, independentemente como se fosse da concordância da mulher que foi agredida. Mas até aqui, praticamente, é aquela discussão entre o law in books e o law in action, né, que é uns termos que utilizam normalmente na comunidade científica jurídica, que seria o quê? O direito na teoria e o direito na prática. E aí, é nessa perspectiva aqui que a gente vai trazer aqui um artigo que, assim que eu terminar a apresentação, eu já jogo no grupo para contribuir com a biblioteca, que foi uma pesquisa de campo esmiuçada aqui dentro do Distrito Federal, que seria o quê? Como que as varas especializadas de crime contra a mulher estão aplicando a aplicação de sursis processual. Como que está funcionando? Essas decisões do Supremo, elas estão sendo respeitadas ou estão sendo desrespeitadas? Né? Aí, deixa eu passar para o próximo slide. Então, aí como está acontecendo no TJDFT? Então, nesse artigo, a conclusão que foi feita depois de todas essas pesquisas, né, que é importante mencionar que eles foram em campo para procurar a opinião dos juízes, dos assessores, dos analistas judiciários, dos advogados, dos defensores públicos, dos promotores. Eles fizeram uma pesquisa bem ampla
aqui no âmbito do Tribunal de Justiça, para verificar qual a opinião desses operadores de direito, que o conjunto de todos eles é o que forma todo o ordenamento, ou tipo assim, a organização judiciária, né? E para ver quais os fundamentos que ele se apoia nas decisões dele. Por que o juiz que aplica o sursis, ele está aplicando? Por que o que não está aplicando o sursis não está aplicando? Praticamente é isso. Então, dessa conclusão, ela foi feita aqui entre os 19 juizados do Distrito Federal, e essa entrevista com 4 circunscrições judiciárias específicas, compostas por 7 juizados, ao longo de toda essa pesquisa e obtenção de informações, resultaram que 14 desses juizados do Distrito Federal, eles estão aplicando o sursis processual, ainda que eventualmente, e 5 não aplicam de jeito nenhum, seguindo o entendimento do Supremo dessa proibição, né? Então esse é um artigo muito pertinente, porque a gente sai às vezes um pouco da teoria e vai mais para a prática, porque meio que o objeto desse artigo é falar assim, olha, os tribunais superiores, eles até têm um distanciamento social da realidade. O STF e o STJ, eles decidem de maneira ampla, eles estão decidindo a lei. Mas quem está lá, olho a olho com a mulher que foi agredida, com o agressor, são as varas especializadas. Então, é nesse aqui que a gente vai procurar. Então, basicamente, nisso, ele reúne os argumentos negativos e positivos, como eu falei antes, e aí surge a pergunta óbvia. A medida que está sendo tomada pelo TJ, ela é melhor ou pior para a proteção da mulher? Nesse foco de proteger a mulher, é melhor a aplicação ou a não aplicação do sursis processual? Aí, nesse momento aqui, eu passo a bola para a Roberta, que vai explicar aqui para vocês um pouquinho sobre isso. Beleza, muito bom, muito bom. Oi, boa noite. Eu sou a Roberta. Eu também sou estudante de Direito, também estou no 9º semestre. 9º não, 10º, já estou formando, né? Estou até confundindo já. E a gente vai falar um pouquinho disso. O Felipe trouxe aqui um panorama e eu vou falar um pouco das problemáticas e das vantagens e desvantagens. Eu acho que o primeiro problema vem quando a gente tem um desconhecimento. Quem olha de fora vê assim, nossa, mas os juízes estão deixando de obedecer o entendimento do STF, estão deixando de obedecer uma súmula do STJ, mas nesse ponto eu já faço até uma adenda aqui para destacar que súmula do STJ não é vinculante, né? Ela orienta, mas não vincula, só quem vincula é STF. Mas qual é a questão aqui? Não é nem essa questão de obediência ao Tribunal Superior ou não. O ponto interessante dessa temática toda é o seguinte: ao ver dos pesquisadores desse artigo, de muitos pesquisadores, e assim como os profissionais que atuam na área de violência doméstica, eles entendem o seguinte, que o entendimento do STF e do STJ, ele veio de modo geral na Lei 9.099. Por quê? Quando a gente relembra que a colega até comentou sobre isso na apresentação anterior, ela fala exatamente sobre a possibilidade que tinha lá na década de 90 e tal, antes da Lei Maria da Penha, do marido cometer uma lesão corporal, ele cometeu uma violência doméstica e ele era processado, chegava lá, ele fazia um acordo e acabava pagando só cestas básicas. Então, qual é o entendimento desses especialistas que defendem a continuidade da aplicação do sursis? Que foi por esse motivo que o STF foi tão agressivo, proibiu logo de pronto a aplicação da lei, por causa dos reflexos que tinham no passado. E quando ele proibiu a aplicação do artigo, ele entendeu a constitucionalidade do artigo 41, ele excluiu por toda a lei 9.099. Mas aí o que o tribunal aqui no TJDFT eles trazem, os juristas daqui eles trazem? Olha, quando o STF fez isso, ele fez pensando no amplo, sem parar e analisar o específico. Porque o sursis processual ele é uma medida que a gente não vai para o cunho financeiro, ele vai muito mais por uma questão comunitária. E eu acho até legal que eu acho que o professor acabou de comentar isso, né? Que a violência doméstica ela está muito mais relacionada ao comunitário, ao social, que o direito por si só ele não consegue proteger, ele não consegue alcançar tanto assim, infelizmente, né? Mas é uma realidade que a gente vai crescendo assim no mundo e a gente vai percebendo, porque o direito ele não consegue proteger a mulher dentro da casa dela antes de acontecer a agressão. E aí é um momento que o sursis se torna uma proposta interessante, apesar de parecer, assim, uma proposta horrível, uma endemonização, né? Mas por quê? Porque o que a gente tem no panorama da violência doméstica? Apesar da alteração de lei que
está em proposta no Congresso, que vai passar por causa do caso do DJ Ives, a pena de violência doméstica atualmente ainda tem como a pena mínima de 3 meses. Quando nós falamos dos agressores, eles, em grande maioria, são réus primários, possuem bons antecedentes, é aquele tradicional cidadão de bem, né, que a gente costuma dizer. Então, o que acontece? Quando a gente pega esse sujeito e leva para a seara do direito penal, ele, na dosimetria da pena, ele vai pegar a pena mínima. Ele vai pegar 3 meses. E com 3 meses de prisão, ele vai ficar no regime aberto, ele só vai assinar, ele não vai para a cadeia efetivamente. Impossível, isso não acontece. Não tem como. Então, por que o SURSIS se torna interessante? Porque enquanto o SURSIS é vigente, é possível o juiz ficar de olho, ficar mais próximo da mulher e do caso em si. Porque o que acontece? O SURSIS ele tem duração de 2 a 4 anos. Então, durante esse período de prova, para ele não sujar o nome dele, para ele não virar reincidente, não carregar essa ficha que muitos têm pavor de carregar, porque a maioria, como eu disse, tem uma vida, vamos dizer assim, honesta, né? Então, ele perderia o emprego se ele fosse fichado, se ele estivesse respondendo uma pena. Então, ele prefere o SURSIS por esse motivo. E a partir do momento que ele aceita o SURSIS, o juiz ele consegue ficar mais próximo daquele casal, mais próximo daquela realidade. Eu atuei como estagiária da Defensoria Pública, como na vara de violência doméstica, né? Mas no caso eu defendi os réus, a minha atuação era essa. E o que a gente via que era muito interessante, geralmente as propostas de acordo do Ministério Público, elas estão relacionadas a quais exigências? A primeira é a participação em um grupo de homens que existe no Ministério Público, suspenso no momento por causa da pandemia, não sei se já voltou, não tenho essa informação, mas com encontros mensais, às vezes quinzenais, para debater sobre violência doméstica com esse agressor. Porque não adianta a gente querer punir, o direito penal ele não pode ser só retributivo. A gente precisa ver de onde veio isso, por que isso está acontecendo e buscar regenerar essa pessoa, porque a pessoa não vai ficar para sempre na cadeia. E, nesse caso, nem vai para a cadeia. Então, a principal proposta é essa, oferecer e, de forma compulsória, colocar esse agressor em um tratamento psicológico e sociológico. Depois disso, o que a gente tem também? Qual é a vantagem disso? A partir do momento que o agressor precisa assinar todo mês, ele precisa estar ali presente, enquanto o processo de violência doméstica ainda corre na vara, é possível para o juiz conceder medidas protetivas e mantê-las, né? Porque qual é um dilema muito grande? A Lei Maria da Penha, ela veio com diversos aspectos, como a nossa colega mostrou. Mas, na minha opinião particular, um dos quesitos mais legais, mais bacanas e efetivos que ela tem são as medidas protetivas, que elas são bem abrangentes, elas conseguem atuar em muitos casos, conseguem tirar o agressor de casa e tudo. Mas qual é o detalhe? Uma medida protetiva, ela foi criada no direito penal, a medida protetiva, a medida cautelar, ela é feita para existir enquanto o processo existe. Então, se eu tenho um agressor, ele foi sentenciado, ele cumpriu pena, aquela medida protetiva, ela deixa de existir. Existe uma discussão ainda nos tribunais se ela seria vitalícia ou não, mas não existe pena vitalícia, então, provavelmente ela não poderia ser vitalícia, ela tem que ter um tempo para acabar. Mas a partir do momento que eu coloco o processo suspenso, eu suspendo ele, o juiz pode manter essas medidas protetivas por um tempo maior e ficar mais próximo dessa relação. Então, essa é a visão dos promotores, de alguns defensores públicos e alguns juízes de Brasília. Eles trazem exatamente isso, as consequências práticas para o agressor e a vantagem, às vezes, para a vítima, que quando a gente olha de fora e não entende a aplicabilidade dos institutos do direito penal, parece absurdo. Mas dentro da realidade do que é possível hoje, muitas vezes é a melhor opção, porque dentro da existência dessas medidas protetivas, o crime, por exemplo, de desobediência à ordem judicial tem uma pena muito maior do que de lesão corporal contra a mulher. Então, enquanto essas medidas estiverem funcionando e o cara desrespeitar, ele vai estar respondendo por outro crime. E assim, consequentemente, todas as vezes que ele desrespeitar, ele vai responder por outro crime. E por isso se torna mais eficaz. Eu acho que, de modo geral, é isso. Não acho que eu não estou esquecendo mais nada. Deixa eu passar o slide aqui. Eu acho que esse é o maior destaque. E obrigada pela atenção. Fazer uma complementação aqui ao que a Roberta falou.
No caso aqui, o texto ele discorre muito sobre isso, sobre a diferença entre a punibilidade. Que o interessante, pelo menos, do artigo foi que a Roberta falou, eu mesmo comecei a ler o artigo revoltado, espumando pela boca. Como assim? Esses tribunais não estão seguindo o entendimento do STF, do STJ, estão sendo a favor de agressor? Mas conforme a gente vai vendo, por exemplo, os relatos dos juízes, ele fala assim, olha, aqui, primeiramente, qual é o agressor? Não é aquele cara reincidente, é aquele cara que é, assim, à vista da sociedade, o cara legal, mas é o cara que comete uma lesão corporal contra a mulher, ele vai pegar o quê? Como réu primário ali uns 3 meses, 1 mês. Então, passado isso aí, em 5 anos, ele já está com o nome limpo de novo, praticamente. Mas durante a aplicação do suicídio processual, ele tem um desconforto de ir no tribunal, na vara, prestar contas, ele não pode viajar, ele não pode mudar, ele tem que ir 2 em 2 meses. Inclusive, há relatos das próprias mulheres, aí como um juiz menciona, que ela mesma pediu para que permanecesse essa suspensão. Porque ela falou que, olha, dentro de casa, depois que foi suspenso o processo, meu marido mudou da água para o vinho. E aí, tipo, ele traz todo esse contraponto que que ele fala até no próprio artigo, uma visão apressada da gente julgar, mas conforme você vai vendo os relatos e realmente os benefícios práticos, a gente vê que o sursis ele é muito mais punível, ainda com um benefício, do que a condenação. Então, acho que esse é um texto bem interessante aí para leitura. Já deixei no grupo e é isso. Obrigado a todos. Poxa, muito bom, viu, Felipe, Roberta? Parabéns aí pela iniciativa, né, de vocês terem trazido esse tema aqui, muito bom, né, muito bem feito a apresentação e eu acho que um assunto relevantíssimo, né? Eu também, quando vocês começaram a falar, né, me pareceu realmente uma afronta, né, a decisão do STF e até mesmo uma afronta a toda a lógica, né, da Lei Maria da Penha. Quer dizer, o sursi, eu não sou muito, não é muito a minha praia aí o direito penal, o processo penal, mas sempre foi entendido como um benefício, né, para o réu, né, que está cumprindo pena, e a gente vê que nesse caso, muito pelo contrário, né, ele acaba restringindo, né, ou melhor, ele acaba permitindo, né, um maior controle por parte da justiça da conduta, né, desse agressor diante da pena pequena, né, que ele pode receber nos casos em que ele não é reincidente, né. Muito bom. Agora, talvez, eu não sei como é que está o debate disso, né, mas deveria ser incorporado na legislação essa possibilidade, né, deveria ser incorporada na legislação essa possibilidade, né. Não sei se esse debate está sendo feito, vocês têm conhecimento? Assim, professor, com a pandemia tudo ficou mais devagar, né? Então, assim, o que eu sei mais é de antes, porque com a pandemia parou um pouco os debates sobre quase todos os assuntos, né? O foco foi a pandemia em si, mas assim, quando eu atuava na vara, né, de violência doméstica, qual era a temática? Muitos juízes e muitas pessoas têm medo de se posicionar. É um medo, assim, tem medo de ir contra a Lei Maria da Penha, mesmo que não seja contra, mesmo que esteja demonstrando uma outra versão, eles têm medo de se posicionar, é muito delicado. Inclusive, quando eu mudei para a vara de violência doméstica, por causa da civil, eu fui para criminal na defensoria, minha primeira ideia foi escrever um artigo sobre esse tema, porque eu fui indignado, foi assim, como assim tá aplicando o sursis processual para um cara que bate na mulher? Imagina para a mulher ouvir isso. Como ela se sente, e eu acho importante, infelizmente, ou felizmente, né, o direito penal tem que pensar com os dois lados, é por isso que ele é tão complexo, ele tem que pensar para o lado da vítima, que sofre e que ela busca uma resposta estatal para a violência dela e toda a agressão, e ela precisa ter uma coragem para enfrentar isso, e ao mesmo tempo, ele tem que punir o réu, mas tem que lembrar que, apesar de tudo, ele ainda era um ser da sociedade que ele vai voltar para o mundo real, e a gente quer que ele volte sem bater em mulheres, né? Sem cometer violências, uma pessoa regenerada. Então, eu sempre achei muito interessante esse tema. E quando eu comecei a atuar na violência doméstica, eu comecei a perceber exatamente isso, que eles tinham muito mais medo da punição, do desacato, da desobediência, do que de outra coisa. Então, por exemplo, chegavam muitos réus lá na defensoria perguntando quando que ia acabar. Quando que acaba meu sursis? Porque eu quero voltar e ir na casa da minha mulher. Ou seja, o que impedia ele de ir era exatamente a suspensão condicional do processo. Quando que vai acabar essa medida protetiva que eu vou poder voltar a ligar para ela?
Ou seja, a única barreira entre eles era o processo. E se o processo acaba, teria que voltar tudo de novo, tudo teria que começar. E isso é muito interessante, porque a Maria da Penha, nas medidas cautelares dela, ela traz inúmeros benefícios para a mulher, para a proteção da mulher, muito interessantes. Então, por exemplo, a gente via lá na vara homens que estavam de tornozeleira para não entrar na área de residência da vítima, na área de trabalho da vítima. Se o processo acabar, isso não tem mais. Então, por exemplo, teve um senhor que eu peticionei porque chega até a ser engraçado, né? Porque às vezes o direito ele cria umas coisas assim, mirabolantes. Quem mora ali em Taguatinga sabe muito bem que a comercial desce e a Sandu sobe. A ex-esposa dele morava ali na comercial, em um daqueles lotes. Então, quando ele ia trabalhar, ele podia ir, que ele descia pela comercial, ele trabalhava lá em Taguatinga Sul. Mas quando ele ia voltar de ônibus, ele não podia pegar o ônibus Sandu, porque ficava dentro da área de alcance. E se apitasse, o policial ia ver o que estava acontecendo e ele ia violar os termos. Então ele foi lá, pelo amor de Deus, peticiona, pede para reduzir 20 metros, que aí o ônibus pode passar, eu posso voltar para casa em paz. É bem legal essas coisas. A realidade, né, que a gente vê, porque é um cara, assim, que tá errado, mas ainda é um cara que trabalha, é um cara que tá indo para o emprego e quer voltar de ônibus para casa. É interessante, é muito peculiar, né? Tem muitas peculiaridades, né? Mas é isso, eu acho que é um pouco aí de política de redução de danos, né? Quer dizer, e é um dilema, né? E a justiça acaba ficando, né? Esse de não aplicar sursis por decisão do STF, mas caso não aplique, a probabilidade da pessoa em um menor tempo, né, voltar ao convívio com a parceira e praticar violência acaba aumentando, né? Muito bom, é isso que vocês trouxeram, uma colaboração bastante interessante. Seria muito bom, pessoal, que a gente tivesse aqui no nosso grupo, né, mas nós não conseguimos, mas quem sabe para o ano que vem, né, para o próximo semestre a gente consiga, para a gente aprofundar mais os nossos debates, pessoal das outras áreas, né? Porque esse lance aí de violência doméstica, acho que Solange tocou um pouco nisso, mas tem a ver com causas que estão relacionadas não só a comportamento, né, mas também com o estado emocional, né? A relação do ciúme, da possessividade, e que são coisas que, para algumas pessoas, são incontroláveis, não é? E isso acaba resultando nas tragédias que a gente vê aí, né? Então, apesar da lei, apesar do direito, apesar da pena e da exclusão de benefícios, né, a figura do agressor, isso é incontrolável, né? O impulso que a pessoa tem, né? E não é só uma questão comportamental, uma questão também de, sei lá, estado mórbido ali da sua consciência. A pessoa não consegue controlar, né? A possessividade, o ciúme, isso acaba gerando violência. É uma coisa que precisa ser também, né, estudada, ou a gente precisa até explorar mais esse segmento, né? A gente fica muito no comportamento, que aí o direito consegue dar as respostas, né? Mas tem algumas questões que aí são psicológicas, né? E talvez os especialistas na área pudessem nos esclarecer melhor como trabalhar com isso, né? É uma questão interessante. Mas o Igor estava inscrito, vamos ouvir o Igor. Sim, está me ouvindo, professor? Sim, estamos. Ok. A Roberta citou, professor, a diferença de pena, e eu não peguei aqui, diferença da lesão corporal leve com qual outra, Roberta? Eu acho que eu não ouvi direito. É só Oi, curiosidade, não professor. entendi. A diferença da pena da lesão corporal leve com qual outra? Não, eu falei sobre os crimes que geralmente ocorrem, né? Que a lesão corporal leve é 3 meses, a pena Isso. mínima. Porque a pena mínima que importa nesse caso para fazer a dosimetria, né? Porque às Sim. vezes a gente olha um caso e a pena máxima é alta, mas não importa muito. Aí Sim. vai ter, pelo visto, alteração por causa do caso do DJ Ives, né? Que eu acho que vai passar para 6 meses. Só que, pelo que eu vi, ainda não passou, ainda não está vigente no Código Penal. Não sei quais são os trâmites que faltam para a lei ser aprovada e fazer essa alteração, mas ainda não entrou. Obrigado, Roberta. Que eu não tinha ouvido direito. Professor, a minha parte é bem pontual e parabenizo desde já a todos. O senhor está muito bem
acompanhado aqui, professor Cleus, esse grupo bastante engajado, né? E a violência doméstica, pelo Wikipédia, professor, só para levantar um pouco a polêmica, é um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra num contexto doméstico, como no caso de um casamento ou união de fato, ou contra crianças ou idosos. Quando é perpetrada por um cônjuge ou parceiro numa relação íntima contra o outro cônjuge ou parceiro, denomina-se violência conjugal. Enfim, pode ocorrer em relações heterossexuais, como também homossexuais, entre antigos parceiros, enfim, só para a gente traçar essa linha de raciocínio aqui. E me chamou a atenção, professor Cleus, porque nós, como o senhor bem disse, vivemos uma realidade cotidiana, assim, algo diário. Por exemplo, eu costumo fazer, principalmente nesse momento de estresse aí de dissertação, professor, eu costumo fazer hidroginástica, né? Não sei se o senhor faz também, ou os colegas. Não é só para idoso não, viu, professor? Não sei que não é. Tem gente que Mas eu até não- curte comigo, fala, mas eu não- rapaz, está fazendo Não atividade faço. de idosos. Não, que isso, né? O Não. pessoal fica curtindo comigo aqui, professor. Uhum. Mas é uma atividade que me relaxa bastante, principalmente nesse momento aí que o senhor está me pressionando, né? Entregar a dissertação. Eu Mas não, são os prazos, né? os prazos e o senhor, né? Mas de qualquer modo, professor, eu fiquei assim, observando, né? Porque parece que quando você está na pesquisa, você passa a observar. Aí o senhor falou, eu vou brigar com a minha mulher, porque igual acho que é a Solange, né? Vou brigar com a minha mulher, ela não lavou minha camiseta, poxa, cara, e tal, e assim, aquela coisa bem patriarcal, né? Aí eu, machista, aí eu pensei, aí eu fiquei quieto, né? E pensei, é estrutural, né? É desconstruir algo, como a colega, não sei qual falou, geracional, intergeracional, e isso está bem ligado à história brasileira, né? E então a gente passa a gerações complicadas, né? E é uma coisa, professor, muito evidente e paradoxal, porque o senhor disse que avançou a discussão. E a pandemia, ao mesmo tempo, trouxe maiores danos, né? O cara ou a mulher, né? Porque aqui enfatizou muito a mulher, né? Então nós tivemos violência contra o idoso, contra a criança, contra o homem, né? Tem homem que apanha de mulher, né, professor? E é uma questão assim, fisicamente excepcional, mas ocorre. Conheço casos de espancamento de mulher para com homem. Enfim, é paradoxal à medida que você trabalha, né, com a realidade da pandemia, mais tempo convivendo, mais, né, todos esses problemas que a pandemia trouxe, para refletirmos até que ponto a educação, como outra colega citou, tem sido trabalhada, né? Aqui o senhor trouxe esse grupo de forma oportuna, e será que nós temos grupos para essa realidade, essa nova realidade, onde as pessoas estão convivendo mais tempo dentro de casa e precisam, como o senhor falou, um apoio multidisciplinar, ou seja, o psicólogo, o assistente social está sendo chamado no direito preventivamente para trabalhar isso? Foi legal o senhor citar isso. Então, é uma questão realmente a ser trabalhada mais e mais pela academia, e o senhor foi muito feliz nisso. E assim, professor, outra questão que para finalizar, é a prevenção, né, que nós temos que trabalhar, e uma lei, né, talvez uma lei mais preparada
para a realidade, né, para a realidade que nós estamos rotineiramente percebendo, como a corrupção. A corrupção é um vício, porque a lei é frágil, né? Então, enfrentar as questões legislativas também é um ponto também técnico muito importante, porque a punição na corrupção, a punição na violência doméstica, ela sendo branda, como a colega da defensoria disse, ela possibilita essa ferramenta, mas a gente sabe que não funciona assim completamente, né? Ele vai procurar de novo essa parceira e aí o ciclo é total, vai ameaçar, vai, enfim, é muito fácil de driblar isso aí. E é isso, professor. Desculpa aí a delonga. Igor, que é isso. Muito bem, obrigado pela participação também. Bom, gente, então aqui está a palavra aberta para quem quiser fazer mais alguma consideração. Deixa eu só dizer aqui uma coisa, ó, a Ana Beatriz teve que sair, não sei se vocês viram, e ela deixou a indicação aqui de um livro, vocês viram aí, né, no chat, chamado Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur, e diz que é um apanhado de poemas dessa autora que retrata a violência contra a mulher de diferentes formas e em suas diferentes fases, né, bem como as consequências e sequelas deixadas. O livro é dividido em 4 partes: a dor, o amor, a ruptura e a cura. Retrata o desenvolvimento emocional da vítima de violência doméstica. Legal, fica aí a dica, né, no nosso chat aqui. Alguém mais quer fazer alguma consideração sobre as apresentações de hoje? Tudo bem? Tranquilo? Professor? Sim. É Isabela aqui. Isabela. Fala lá, Isabela. Boa noite para todo mundo, primeiramente. Eu queria parabenizar, né, todos os expositores aí de hoje. E eu queria fazer um comentário bem pontual mesmo, assim, rapidinho, até em função do horário, sobre a última apresentação aí dos meninos, da Roberta e do Felipe. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu me posiciono contra realmente essa aplicação do SUSIS nesses casos. E, assim, eu gosto um pouco de direito penal, tenho mais afinidade com penal até do que o próprio tributário. E, assim, eu me posiciono contra, assim, sem entrar muito em aspectos ideológicos, que eu acho que a própria Lei Maria da Penha tem esse caráter, né, ideológico muito forte de resistência realmente feminina, e é um símbolo realmente, né, desses direitos que foram adquiridos. Então, acho que essa aplicação do SUSIS, nesses casos, seria realmente um retrocesso. E o que eu queria dizer pontualmente acerca do próprio direito penal e o porquê eu me posiciono contra, apenas por esse aspecto eu já seria contra, que é o seguinte: a aplicação dessa suspensão, os meninos comentaram muito acerca da pena mínima, né, desses crimes de lesão corporal leve, por exemplo. Mas a aplicação dessa suspensão, ela tem que levar em conta também que o crime ele não pode ser de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, ele não leva em conta simplesmente a pena mínima daquele tipo penal. O crime ele não pode ser um crime de violência ou grave ameaça à pessoa, o que principalmente é o que pressupõe esses crimes no contexto de violência doméstica, né, contra a mulher. Então, por esse motivo básico mesmo da própria legislação penal, eu já me posiciono contra. Era só para fazer esse comentário pontual mesmo, porque talvez não seja do conhecimento de todo mundo. Não, muito bom. Eu acho que faz aí o contraponto, né? Mostra que a divergência ela é necessária. E tem uma frase que eu gosto muito do economista John Galbraith, atribuída a ele, né? Eu não sei exatamente. John Galbraith, que ele fala que sem a divergência correríamos o risco de todos estarmos errados, não é? Então é muito importante que haja divergência. Agora, eu acho que isso, não sei, vou falar aqui pelo que eu entendi, né?
está no radar deles essa questão de que o crime pressupõe aí a violência, né? Porque a ideia, pelo que eu observei, é que, nesse caso, o sursi acaba complementando as finalidades da Lei Maria da Penha, né? Porque, nesse caso de pena mínima, a pessoa volta ao convívio, né, da companheira, enfim, da família, num tempo muito breve, né? 3 meses, aí, que é o tempo da pena, e com o sursi isso estenderia um pouco as medidas, né? As medidas de controle da justiça, porque a pergunta que fica é essa, né? Depois de cumprida a pena, e aí, como é que fica, né? E se ele volta a cometer os crimes, vale a pena correr o risco? Acho que essa que é a questão que está por trás do que eles quiseram apresentar. Mas, de fato, é uma interpretação, essa que você está fazendo, e talvez tenha sido essa a do Supremo Tribunal Federal, mas o contexto é esse, né? Não sei se Roberta e Felipe querem complementar aí para esclarecer melhor a questão. Professor, só uma leve menção aqui, é que eu perdi aqui um pouquinho, eu só perdi essa questão do debate sobre a violência, que eu peguei aqui o finalzinho, mas pela leitura do artigo, ele fala assim, pela opinião dos juízes. No caso, eles falam assim, olha, a maioria das pessoas aqui, que o grosso, que nem a juíza, nas firmes palavras da juíza, o grosso das condenações que tem aqui é por lesão corporal, é por ameaça. Então, a maioria deles, como eu falei praticamente no começo, é aquele cara, tipo assim, que pega uma primeira condenação. Aí, na hora da dosimetria, não, peraí, o cara é réu primário, ele tem bons antecedentes, aí vai diminuindo a pena, vai diminuindo a pena, aí chega uma hora que acontece o quê? Que a pena dele vai ser tão curta que, mesmo que haja uma condenação, ele fala assim, mesmo que eu condene, vai passar 3 meses e o cara vai estar limpo. Então, até o importante, até os juízes que aplicam, que não aplicam o sursis, ele fala assim, eu aplico porque eu estou seguindo o entendimento do Supremo, mas eu acho que em certos casos deveria sim aplicar o sursis. Porque eu acho que assim, na prática, realmente, que eles que sabem como é que funciona mais. Eu percebi que os juízes que são favoráveis pelo sursis, eles não são contra a defesa da mulher, eles estão tão preocupados que eles estão até querendo ser divergentes, assim, entre aspas, prejudicar a própria reputação deles como juízes para proteger a mulher. Então, acho que pelo menos da leitura do artigo, que é bom ver, aí que acredito que a gente consegue pegar um panorama maior do que é o mais efetivo. Porque em vez de discutir mais ou menos a lei ou o direito penal, acho que foi o que eu falei. O foco é a proteção da mulher. O que mais protege a mulher é o que tem que ser feito e vinculado. Entendi. Eu vou abrir um adendo aqui. Eu vou abrir um adendo aqui a Roberta, porque assim, eu acho legal esse tema exatamente por isso, porque é para chamar atenção e é para trazer o debate. Porque às vezes parecer proteger não é suficiente, né? Tem que proteger de verdade. A questão da aplicação em ameaça e em violência, isso eu acredito que vai variar de vara para vara. Por exemplo, na vara que eu atuava, quando era caso de violência de fato, ou seja, tinha laudo, a mulher falava, o cara me chutou, o cara me deu um soco, me bateu, etc., a juíza não aceitava a aplicação e seguiu o processo normal. Ela falava que não ia aplicar por questão de violência. Não posso dizer que em todas as varas são iguais, ou seja, sempre que houver lesão corporal não vai aplicar, que eu não tenho conhecimento de todas as varas do DF. Mas por quê? Porque muitos dos casos de violência doméstica, a gente vai ter, sim, casos que nem tem ameaça. Nós vamos ter injúria, difamação, tudo isso está no pacote. Alguns têm ameaça, mas não é grave ameaça. A ameaça em aberto, né? Porque quando a gente vai para o direito penal, a ameaça tem que ser específica, eu preciso de um tempo, de uma característica determinada, se eu falar que você vai morrer, não é ameaça. Então, nesses casos, aplica-se normalmente tranquilo, a aplicação é tranquila. E aí, esse é realmente o ponto. Eu concordo com a colega, eu não lembro o nome dela, mas Isabela. Eu concordo a Isabela, eu concordo com a Isabela que realmente a gente tem que proteger e defender a Lei Maria da Penha, mas o problema é que isso é uma crítica minha pessoal à Lei Maria da Penha, que talvez nem todo mundo vai concordar. Quando as pessoas me questionam sobre a Lei Maria da Penha, pelo tempo que eu fiquei na Defensoria como estagiária, eu sempre questiono o seguinte, apesar de todas as modificações que ela trouxe, o nosso Congresso Nacional ele tem uma característica dele, que até quando ele traz mudança, ele traz com um passo para trás, porque ele não quer se prejudicar, porque nós temos homens brancos com poder
e machistas lá em cima. Então, o que acontece? O que a Lei Maria da Penha precisava ter trazido de fato era o aumento das penas para lesão corporal contra a mulher, de fato, porque o parágrafo 9º do artigo 129 não é suficiente, a pena é baixa. Com essa alteração que eu acredito que vai vir por causa do DJ Ives, ainda vai ser baixa. E isso vai continuar nos outros crimes, porque assim, a alteração, pelo que eu vi, entre alguns tipos penais e não é muito. Ou seja, quando a lei foi feita em 2006, deveria ter tido essa alteração para modificar os tipos penais, porque quem gosta de direito penal sabe, tudo está lá voltado para o tipo penal. A gente não faz nada se não está na lei. E isso não ocorreu exatamente por essa questão que eu acredito. O nosso Congresso Nacional, ele dá um passo para frente com 2 passos atrás. Ele segura, porque ele não quer essas mudanças para a sociedade. Então, eu concordo sim com a Isabela, mas eu destaco esse ponto que é a questão de efetividade. Simples e pura efetividade. Muito boa essa sua observação aí no final, sobre o perfil do Congresso Nacional. Acho que seria até interessante, viu, Roberta e Isabela, que levantaram essa questão, pesquisar nos debates da Lei Maria da Penha como é que foi a proposta original, se essas penas eram mais altas e, de repente, na aprovação do texto final houve redução, né, dessas penas. Acho que é muito importante fazer essa pesquisa, essa análise, viu? Mas muito bom esse debate aí no final. Margarete, queria falar? Eu queria só dar uma contribuição também em relação ao debate da Isabela em relação à contrariedade do SURSIS nessa situação. Para que a gente pudesse pensar nisso, a gente tinha que pensar que todo o judiciário brasileiro é igual ao TJDFT, e não é. Então, nós temos aqui um grande problema na aplicação desse tipo de acompanhamento jurisdicional nos outros estados. O estado de São Paulo, por exemplo, ele tem índices também altos de violência doméstica e grandes problemas no judiciário, né? Nós temos estados que não têm a estrutura do TJ. Então, aplicar a realidade do TJDFT nacionalmente com o SURSIS nessa situação, talvez não trouxesse o benefício que o artigo aponta, né, de um melhor acompanhamento da família, porque nem todos os judiciários acompanham as famílias como nós sabemos que aqui o TJ tem estrutura para isso. Então, é só uma colaboração em relação à visão que não é nacional nesse artigo, é uma visão muito regional de um dos melhores judiciários que temos no país, que é daqui do TJ. Beleza. Muito bem. Bom, gente, e aí? Eu acho que é o seguinte, acho que chegamos aí, né, no horário, já passou até um pouquinho, a ideia era até às 19 horas, né, porque a gente começou um pouco mais tarde, e a gente tem uma folguinha, pelo menos eu, né, hoje seria dia de aula, então às 19h15, agora eu teria que entrar na sala, então deu para... Mas é feriado, professor. Melhor o tempo. Feriado, professor, amanhã. Não, mas hoje já é, né, porque hoje já... comemora-se por antecipação o dia do professor. Professor, parabéns, viu, professor Cleus? Valeu, obrigado. Professora Margarete, todos que estão lecionando. Parabéns, professora. Lecionando. Parabéns. Valeu. Parabéns aos professores aí também. Para vocês. Outros professores. Professor Cleus, rapidinho, o que a professora Margarete falou, eu também concordo, porque no Ministério Público a gente tem essa dificuldade também, até porque o judiciário não se resume ao juiz, né? Nós temos acompanhamentos da Defensoria, que são frágeis, do Ministério Público, então o sistema judicial precisa ser bem aparelhado para isso. E a questão do que a colega citou, professor, do machismo, não sei se o senhor vai abordar isso. O machismo é muito, assim como o feminismo, né, com as suas nuances, precisa ter uma crítica, né, para a gente entender. Eu, particularmente, vejo mais o machismo como problema, né, o feminismo como reação. E, enfim, é uma questão aí que eu achei importante do que a colega citou. A outra colega citou a parte da pena, né, e dessa estrutura. Então, de novo, a gente trabalha com a questão estrutural, que eu acho que o que está pegando hoje, professor, que eu preciso também estudar,
e estou vendo agora com a minha dissertação de políticas públicas, é a parte estrutural. E trabalhar com a parte estrutural não é fácil, é aquilo que o senhor me disse, envolve um sistema. Beleza. Então, gente, olha, eu quero primeiramente parabenizar todo mundo que fez a apresentação aí, Solange, Cristiane, a Roberta, o Felipe, excelentes apresentações. E quero parabenizar muito especialmente a Isabela, que levantou aqui uma questão que, veja, permitiu com que a gente visse também o outro lado. É muito importante que a gente faça o debate e que os nossos encontros não sejam só para um lado, né, para um sentido. Eu sei que nós temos aqui, quem está nesse grupo, tem muita afinidade, né, de pensamento, mas é muito importante que, mesmo dentro dessa afinidade, se você tem divergências, inclusive de interpretação jurídica, que coloque a divergência, que é muito importante, até para a gente sopesar, pensar melhor. Tenho certeza que, a partir do debate aberto pela Isabela, permitiu com que algumas pessoas até mesmo, poxa, será que não é realmente a posição do Supremo é a mais adequada, a mais correta, né? E o que os dois apresentaram, Roberto e Felipe, não seria o melhor caminho, né? Então, acho que é muito importante que a gente faça o debate, mesmo a gente pensando igual, se a gente tem alguma opinião diferente para apresentar. Então, quero parabenizar aí, especialmente aí a Isabela, que levantou, né, um contraponto, e é assim que tem que ser os nossos debates. Gente, uma coisa, ó, eu estou aí me esforçando para inscrever o nosso grupo no FAPDF, que aí é um fundo, né, que nos permitiria fazer com que o grupo se tornasse um projeto de pesquisa e, além disso, tem uma verba, né, governamental, que aí daria para a gente um pouco mais de mobilidade, quando tiver os encontros presenciais, né, eu acredito que semestre que vem tenha, para trazer palestrantes, a gente comprar livros e tudo mais, sabe, para o grupo, né, com prestação de contas, tudo certinho, tá? Mas vamos ver se a gente consegue, tá? Então, eu estou tentando viabilizar isso, mas é uma coisa para o semestre que vem. Mas acho que vai ser interessante, e mesmo quem saia, né, porque já se formou na graduação, ou quem saia como mestre, né, dos mestrandos, permaneça no grupo. É muito interessante que vocês continuem aqui como pesquisadores. Vai ser muito legal. Nosso próximo encontro vai ser o último do semestre, hein, gente? Esse semestre foi meio curtinho, porque a gente fez aí programação de 3 em 3 semanas, mas acho que vai ser legal. E nós vamos tratar do tema preconceito de origem, beleza? Dia 29/11. Então, por favor, preparem o material, preparem a pesquisa, tá certo? Vejam que esse é um problema sério no Brasil e em outros países, né? Esses movimentos aí neonazistas, neofascistas, neocoisas ruins, vamos tentar levantar informações e trazer aqui para o nosso debate, beleza? Tem bastante tempo para se preparar. É isso aí. Turma, até o nosso próximo encontro, beleza? Beijo aí para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Bom feriado. Bom feriado, pessoal. Bom feriado. Parabéns, professor. Cléus, parabéns. Parabéns. Tchau, tchau. Aos professores.